Boa tarde, boa tarde. Acho que já estamos ao vivo. Deixa eu convidar a Camila para poder ser a nossa convidada especial de hoje. Deixa eu convidar a Camila. Boa tarde, Nilza. Já temos algumas pessoas aqui entrando. Tamires, boa tarde. Andréia, Camila, acabou de entrar. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui novamente. Vocês estão me ouvindo bem? As pessoas que estão em casa, Adriana Neves, psicóloga, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa Tudo tarde a bem? todos. Boa tarde. Você Tá. está me ouvindo bem, Camila? Tô te ouvindo bem. Tô só desligando meu computador para evitar microfonia. Tô te ouvindo Tá super bom. bem. As pessoas que estão em casa também, Damares, Nilza, vocês estão nos ouvindo bem? Se vocês puderem colocar um sim para gente dar continuidade. A Damares escreveu que sim. Eu acho que está tudo ok, então. As demais Uhum. pessoas, sim, a Nilza também falou que está ouvindo perfeitamente. Que bom, ótimo. Ótimo. A Nath acabou de entrar, a Nath também trabalha comigo. Que bom, boa tarde. Hoje a gente tem um assunto super especial, que acho que muitas pessoas estão vivendo isso, né, Camila? Que é sobre Uhum. essa questão de trabalho, casa, filhos também, com toda essa questão de isolamento, de pandemia. A Tamires também respondeu que está ouvindo bem. Acho que então a gente está. As pessoas estão nos ouvindo bem, que Ai, ótimo. que bom. A Nath escreveu também ouvindo muito bem, que bom. E aí eu quero aproveitar também para apresentar um pouco do perfil da Camila, que é uma honra tê-la aqui com a gente agora, disponibilizando um período do tempo dela, que eu sei que é bem concorrido. A Camila, ela é psicóloga, a gente já nos conhece há bastante tempo, mãe da Maria, casada, é mãe também, então, como eu, como ela, nós sabemos o que nós estamos vivendo, o que as outras pessoas também estão vivendo. A Camila, ela é uma especialista em maternidade, então é uma pessoa que estuda muito, é uma estudiosa, muito nessa questão também, é psicóloga clínica, perinatal, pós-graduada em gestão de pessoas pelo Senac. Hoje, ela tem também uma formação em educação, uma pós-graduação em gestão de pessoas pelo Senac, porque antes teve o mundo de RH, né, Camila, na sua vida também. Sim. Sim. E hoje ela está cursando formação em educação pré-natal na ANEP Brasil, que é a Associação de Educadores Pré-Natal do Brasil. Atua com gestantes e, como que fala, Camila? Você que é boa para falar isso. Puérperas, gestantes e Puérperas. puérperas. Puérperas são as recém-paridas, as mulheres que estão com os bebês com até um aninho de vida ou mais. Tá, então acredito que nós temos algumas pessoas aqui que estão passando por isso, que eu já vi alguns nomes Exato. aqui que eu sei que tem. É, trabalha individualmente, trabalha em família, trabalha em grupo, é psicóloga voluntária na Casa Ângela, aqui em São Paulo também. Então, algumas pessoas não estão aqui em São Paulo, então por isso que é importante também falar, né, Camila, que a Casa Ângela, você é voluntária aqui em São Paulo, É uma casa de membro da ONG, parto. que fica na Zona Sul. Isso, uma casa de parto humanizado que fica na zona sul de São Paulo. Na Zona Sul, sim. É membro da ONG Habitare e idealizadora do grupo Amadas, que é um grupo de mães também, né, Camila? Se você Isso, puder é um falar um grupo de pouquinho também. Posso. Boa tarde a todos. Eu vi algumas pessoas
muito queridas aqui online, e pessoas novas também, sejam todos bem-vindos. Obrigada por nos prestigiarem. É a minha primeira live, então tenham paciência comigo. Ah, vai ser ótimo. E eu trabalho com esse público, né, desde a minha gravidez, que eu fui pesquisar por que tantas alterações emocionais, por que tanta mudança na minha vida com meu marido, né? Por que tantos sentimentos opostos ao mesmo tempo? E fui estudar o assunto, fui para Casa Ângela, que eu quis ter o parto humanizado, e acabei ficando por lá como voluntária também. Eu era do RH, parei de trabalhar com recursos humanos para poder engravidar e me dedicar à gestação, e aí, por fim, decidi ficar com a psicologia. E o Amada surgiu um pouco depois do nascimento da Maria. A Maria tem 3 anos e meio, que foi um grupo de trocas de mães. Então, surgiam várias dúvidas. Eu sempre fui muito de relacionamento. E aí eu falei, bom, acho que a gente precisa se juntar para uma mãe ajudar a outra. Então, o Sim. Amadas, ele existe no WhatsApp, já há uns 3 anos. Não sei se já faz uns 3 anos, mas enfim, já existe há um bom tempo. A gente se encontra, que eu faço roda de pós-parto lá no nosso espaço. Enfim, faço roda de pós-parto, roda de desmame, várias rodas de conversas com os pais lá no grupo. Então, esse é um pouquinho do meu trabalho. Temos um comentário. Só um minutinho. Quem quiser participar Tá. do Amadas, é só me mandar uma mensagem, no final eu vou deixar o meu contato, que aí eu incluo para participar do grupo. Ai, ótimo, Camila. Temos até um comentário da Andréia Lima falando que Amadas é por amor. A Andréia é uma mãe muito presente lá no Amadas, super parceira nossa lá no Amadas, muito querida. Ai, que bom. E Camila, a gente está vivendo muito essa questão que foi todo mundo pego de surpresa. Na verdade, não só aqui em São Paulo, não só no Brasil, o mundo inteiro, com essa questão dessa pandemia, dessa questão do isolamento, e a gente teve que, de um dia para o outro, trabalhar muito essa questão, né? E agora meu trabalho dentro da minha casa, junto com meu filho, que também tem aula da escola, que as aulas algumas crianças estão com aula online, nem todas, mas algumas sim. E com a questão de marido, com a questão de filho, com a questão de casa, e de você ter que ter os seus resultados ali no trabalho. Quem trabalha, às vezes, como num horário, tem a questão de toda a parte de resultados, de entrar às 8, de sair às 5 ou sair às 6, e isso continua com tudo acontecendo dentro de casa. Então, para as pessoas, acho que muitas pessoas que estão nos assistindo estão passando por isso, ou já passaram por isso, então as pessoas fiquem também super à vontade para enviarem as suas dúvidas aqui também para a gente, que a gente vai lendo e respondendo também para poder ajudar essas pessoas. E a gente também, nós colocamos antes algumas perguntas para as pessoas poderem fazer as perguntas antes, e a gente já recebeu algumas perguntas. Então eu gostaria de começar com uma pergunta com você. Para você, posso começar? Pode. Por favor. Então tá bom. Então tá bom. Tem uma pergunta da Maria Clara, que eu acho que é uma pergunta de várias mães devem estar passando por isso agora no momento. Ela fala assim, olha, eu tenho um filho de 2 anos e meio, tenho que trabalhar mais do que antes da pandemia e meu marido também. Além disso, temos que cozinhar, cuidar do nosso filho e cuidar das atividades da casa. Como podemos fazer para dar conta de tudo sem tanto estresse? Essa é uma... Eu me vi aqui na Maria Clara também. Sim, não tem como não vivenciar isso nessa pandemia, né? Quem não tá vivendo isso tá fora do padrão aí da pandemia.
Primeiramente, eu sugiro evitar abrir mão do perfeccionismo, né? Teremos que abrir mão de, enfim, de gostos, de prazeres, teremos que abrir mão de algumas coisas. Mães muito exigentes, como eu, por exemplo, que no filho não assiste desenho, não come doce, come verdura, come orgânico. Então, assim, temos que abrir mão de algumas exigências, de alguns padrões que nós temos, por conta da alta demanda de atividades. Tá. Essa rotina está muito puxada para todas as famílias, para mim também está muito puxado. Quem vai ficar com a minha filha para eu estar aqui, né? Então, esse Sim. revezamento entre o casal é importante, né? Distribuição de tarefas também é um segundo ponto importante, né? Então, quem vai fazer o quê? Quem faz o café da manhã, quem faz o almoço, quem lava a louça, quem lava a roupa, né? Distribuir as atividades entre as pessoas da casa é importante, inclusive entre as crianças, né? Então, as crianças podem Tá. participar das atividades domésticas, logicamente que adequada para cada idade, mas a criança pode estender meia, a criança pode recolher meia, dobrar, guardar a roupinha dela na gaveta, ela pode esticar a caminha dela, guardar os brinquedos, tirar o prato da mesa. Então, assim, distribuir as atividades entre todas as pessoas da família, para que não fique sobrecarregada uma pessoa só, não fique tudo em cima de uma Tá. pessoa só. E outra coisa que é muito importante é a rotina, né? Falar, ai, rotina é um saco, rotina todo dia é a mesma coisa. Mas todos os dias a gente almoça, todos os dias a gente trabalha, todos os dias a gente lava a louça, roupa, come, dorme, toma banho. Então, já que Sim. nós temos que fazer todos os dias as mesmas coisas, que a gente tenha uma rotina do que vai ser feito, a sequência em que essas coisas vão acontecer. Porque aí, Tá. se a criança já sabe que ela vai acordar, que depois de acordar ela vai tomar o café, depois ela vai escovar o dente, só depois que ela escovar o dente ela vai poder brincar, ela já se organiza, né? Então, às vezes, eu até pergunto para minha filha, depois. Não, eu pergunto, não, ela fala, mamãe, depois que eu tomar o café, eu vou escovar os dentes, pentear o cabelo, posso assistir desenho? Enfim. E aí vai. Então, ela já entendeu que a próxima atividade depois daquela já a que está determinada. Então, isso alivia a gente, os pais, de ter que ficar falando para a criança: ó, depois que você almoçar, você vai fazer sua lição, hein? Depois que você almoçar, você vai fazer sua lição. Não. Se isso já está numa rotina, a criança já sabe que depois que ela almoça, ela vai fazer a lição dela. Os pais não precisam ficar falando e dar uma organizada isso, né? Ter uma cronologia das atividades, dar uma organizada em todo mundo. Então, assim, porque também não tem computador para todo mundo, né? Tá todo mundo Sim. trabalhando em casa, tem criançada fazendo homeschooling e não tem computador suficiente. Então, organizar quem trabalha de manhã, quem usa o computador de manhã, quem usa à tarde. Se de manhã a criança vai brincar, então eu vou trabalhar, à tarde que a gente brinca junto. Ter esses horários são muito importantes. E outra coisa, dormir cedo. Criança, é importante que a criança durma cedo. Geralmente, criança precisa dormir muitas horas por dia, né, de acordo com a faixa etária. Tá. Lógico que temos exceções, a gente estava conversando sobre isso esses dias, né, Neiva? Tem crianças que dormem Sim. menos, é natural também. Mas a gente, como pais, tem que fazer esse trabalho de proporcionar para as crianças a rotina do sono, que é janta, banho, escovar os dentes e cama. Pode inverter a ordem da cama e do banho, da janta e do Do banho banho, mas antes da tem, janta. pode inverter, mas é importante, né? A criança ela já Tá. internaliza que tá anoitecendo, que ela vai jantar, que ela vai tomar o banho, que ela vai para a cama. Que aí você não precisa ficar correndo atrás da criança na casa e caçando ela, convencendo para ela que tá 11 horas da noite, que tá 10 horas da noite, que ela precisa dormir. Então, essa rotina do sono é bom começar com o entardecer, né? E aí já ir botar as crianças cedo na cama, que aí sobra um tempinho para esses pais respirarem, né? Então, para Tá. os pais poderem trabalhar sem tanta intervenção, né? Trabalhar sem tanta movimentação em volta, ou para os pais conseguirem conversar, descansar um pouquinho, enfim, tomar um vinho, quem gosta. Aí é a hora do casal viver um pouquinho a dois. Então, isso é muito Tá. importante para a organização, a rotina.
E Mas isso, não uma Camila, rotina. isso a gente tá falando da rotina em todas as idades, né? Sem A dúvida, todas importância as de você ter a idades. rotina, sim. Tá. Todas as idades. Né? É um bebezinho, mas você tem uma rotina com esse bebezinho de horário de tomar Sim, sol, o horário, né, do banho, as mamadas. Então, até com os bebês, crianças de todas as idades. E para a gente, essa rotina que nós vamos fazer, que eu sugiro que se faça na casa, não é só para as crianças, essa rotina é uma rotina para a gente também. Então, eu trabalho de manhã, eu vou trabalhar à tarde, eu vou trabalhar que horas? Ou eu vou ficar o dia inteiro com a minha criança pedindo para brincar comigo e eu tentando trabalhar? Melhor você parar de trabalhar, brincar bem brincado, para essa criança sim. ficar satisfeita, para depois você poder se dedicar ao trabalho. Então, essa organização é com todos da casa mesmo. Eu tenho conversado com algumas pessoas também que eles estão fazendo o revezamento. Então, enquanto a mãe trabalha, o pai fica com a criança, e depois o pai fica com a criança brincando e a mãe trabalha também, para a criança ter as atividades, às vezes da escola, de brincadeira, porque eles querem brincar, né? Não tem jeito. Quando eles estão na escola, eles estão brincando o dia inteiro. Agora, imagina colocar eles dentro de casa sem essa questão de brincadeira. Então, ter esse revezamento também com alguns pais, eu tô vendo que tá surtindo um efeito bastante positivo. Ah, sim, sem dúvida. O filho é dos dois, é importante essa Sim, participação, né, do pai, da mãe, esse comprometimento. Porque as crianças estão, muitas, né, não todas, mas muitas crianças estão sentindo falta de ter com quem brincar, né, de estar vivendo essa vida adulto, né, dos pais, de estar só ali, ai, tem que sim. trabalhar, papai tem que trabalhar, a criança não aguenta mais ouvir isso que papai tem que trabalhar, né, a criança nem sabe o que é trabalho, a criança está aqui para brincar. É. Então, temos que nos colocar um pouquinho no lugar deles também. Sim. A Malu Mas, acabou de gente, entrar também. ai, seja bem-vinda, Malu. Seja bem-vinda, Malu. Se tiver alguma pergunta, aproveite já que nós estamos aqui online, super conectadas, para poder responder vocês. Isso aí. E só para finalizar, a rotina, que entendam que a rotina não é uma rotina para escravizar, é muito mais uma rotina para aliviar, para organizar Tá, a isso é vida, importante. né? E não Tá. para viver em função daquilo. Tá, ótimo. Camila, temos mais uma pergunta. A pergunta é da Ângela. E ela perguntou: como posso distrair meu filho? Não tenho mais o que fazer para arranjar novas brincadeiras. A gente estava falando disso. É. Bom, brincar, a gente vai aprendendo. Tem uma pergunta. A rotina pode nos ajudar na ansiedade? Sem dúvida, Ana Lúcia. A rotina pode nos ajudar na ansiedade, Na ansiedade. porque a gente já sabe o próximo acontecimento. Né? Que a gente, por fazer aquilo todos os dias, a gente já sabe que vai dar tempo. Então, Tá. sem dúvida, a rotina ajuda no controle da ansiedade. Que é o que todos estão passando hoje, né, Camila? Muito essa questão. Eu estou estudando bastante sobre essa questão de ansiedade, e de depressão também. E a gente vê que isso está aumentando muito por conta do isolamento social. Então, acho que a gente tem que procurar várias formas e cada um tem que procurar a sua forma, né? Às vezes, a Ana Lúcia está perguntando aqui de que forma, acho que você vai poder respondê-la, mas às vezes com uma meditação, né, Camila? Isso já pode ajudar. Pode, a gente tem algumas. Daqui a pouco a gente volta nessa pergunta do brincar, tá, Neiva? Tá bom, Você ótimo. fez. Vou responder a pergunta da Olha, Ana e aí eu Lúcia. acho que você pode pegar a pergunta da Ana Lúcia já com essa próxima pergunta da Cris, que ela gostaria, olha, eu Uhum. gostaria de dicas para praticar durante o dia para diminuir o estresse e o acúmulo de função. Então vamos lá. O Vamos. autocuidado, gente. O autocuidado é muito importante. Yoga, meditação, atividade física, leitura, prática religiosa, Tá. automassagem também. Então, isso
é fundamental. Assim, a gente não tem como ir até algum lugar para fazer uma massagem, a gente não tem como dar uma volta para ver coisas bonitas. Então, a gente tem que procurar alternativas dentro de casa. Então, essas medidas que eu falei agora, elas ajudam bastante. A meditação, ela está sendo muito usada e está tendo muito resultado. Muito resultado. E tá tendo várias lives, né, sobre meditação, vários vídeos sobre meditação. Eu ando acompanhando e eu acho que vem fazendo muito bem para as pessoas nesse momento. Sim, ajuda muito. É uma ciência, gente. Não dá pra gente negar o como é bom a gente... Porque na meditação, a pessoa, ela tenta se focar no aqui e agora, no presente. E aí ela sai um pouco desse circuito de tudo que está acontecendo ao redor. Ela se conecta com ela mesma na meditação. Então, e treina a respiração. A respiração é uma técnica muito eficaz de autocontrole, né? Então, muitas vezes a gente está desesperada, ansiosa, respira fundo e vai, né? No yoga e na meditação tem técnicas bem bacanas de respiração que podem ajudar muito. Chá, homeopatia, antroposofia, são medicações, enfim, são medicações naturais e que a gente deve fazer uso delas nesse período também. Porque o ideal é prevenir, né? Então, Sim. Isso pode ajudar bastante, né? Então, quem tem o seu médico, o seu homeopata, peça ajuda para saber que medicação tomar. Aromaterapia também é bom, musicoterapia, tudo isso dá para fazer em casa. Musicoterapia também dá. Arte-terapia, eu tenho uma colega que é arte-terapeuta, ela está atendendo online também. Psicoterapia, ótimo, né? Psicoterapia, sim. Eu sou psicóloga e estou atendendo online. Então, temos aí vários formatos que a pessoa pode experimentar e ver o que combina com ela. Mas é legal também a pessoa lembrar, nesse período, ela lembrar da história da vida dela e pensar o que eu gostava de fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu já fiz que me fez bem, né? E aí, porque às vezes a pessoa tem esse recurso já instalado, já fez isso em outro período, então às vezes é só ela resgatar e voltar a fazer. Sim. Camila, só uma dica também, que eu também estou fazendo isso, porque eu também estou vivendo isso. Eu tenho uma criança de 5 anos, tenho a questão do trabalho, tenho a questão da casa, de tudo. A rede de apoio, até uma pessoa me perguntou de saudade de avós, eu também tenho a minha sogra que mora aqui perto, mas a minha mãe mora longe, então tem toda essa saudade também. O que eu estou fazendo, que está me ajudando bastante, tem vídeos no YouTube, que se você colocar exercício em casa, meditação em casa, isso ajuda muito, yoga em casa e por aí vai. E tem pessoas, né, eu sei que às vezes você não tem condições de você ter uma esteira dentro de casa, mas tem muitas academias agora que elas estão fechadas e elas estão alugando esteira por um preço mínimo. Então isso foi uma dica legal também de uma pessoa que me falou, talvez fazer contato com academias próximas da casa e ver se a pessoa disponibiliza uma esteira, uma bicicleta, um aparelho durante esse tempo de pandemia, porque ela está lá parada, a academia está fechada, e aí você pode fazer essa negociação. Às vezes você tem um amigo, fala, negocia comigo, me aluga essa esteira durante esse período para você poder também ter a prática do exercício, da atividade física, porque a gente sabe o quanto isso faz bem para o nosso corpo, para o nosso cérebro e assim por diante. Sim, sim. A Andrea, do Amadas, esses dias ela falou da Zumba também. Tem muito vídeo de Zumba no YouTube e é bem divertido para fazer. Eu faço. Tem uma outra pergunta também da Maria. Ela está falando que a questão de saudade dos avós, né? E o afastamento com os netos é muito difícil mesmo. E com vídeo, eu ia falar, a dica que eu dou é vídeo, mas ela já falou que só o vídeo não tá dando, né? Mas e agora? O que a gente faz, Camila? O que você tem como sugestão?
Para os avós tá bem difícil mesmo, eu imagino, dona Luísa. Muito. Obrigada aí pela pergunta. Se a gente pudesse se teletransportar, né? Aparecer Sim. de outras formas para os avós verem, seria muito bom. Mas eu acho que a gente pode trabalhar cartinha, né, para os netos, escrever, porque aí vai chegar lá para essas crianças um pedacinho seu, né? Então, produzir algo para os seus netos, uma pintura, um artesanato, ou quem costura, né? Produzir uma peça de roupa, Sim. uma touca, uma meia, algo que o seu neto vai lembrar de você. Eu acho que isso é legal. E também os netos produzirem coisas para os avós, É. né? Recortar alguma coisinha, pintar alguma coisa, escrever uma cartinha para a criança que já sabe escrever. Então, como a gente não pode ir até, mas a gente pode mandar um pedacinho da gente, cheio de É. afeto para quem a gente não pode visitar. Então, Eu tenho essa uma é a super minha dica. dica. Você pode fazer comidinhas também. E distribuir no domingo, né? Um pratinho, pede para alguém não ter esse contato, mas para alguém entregar, se tiver essa. Como fazer isso também, né, Camila? Que não adianta, Uhum. né? Às vezes a gente É, pensa, vou fazer comida e vou dar para os meus netos, mas como eu vou entregar isso, às vezes mais dificulta do que ajuda também, né? verdade. Ah, lembrei de uma outra colega minha, a Dani, que a mãe dela mandou para a filha dela uma barrinha de chocolate. Para a Ai, que filha dela delícia. comer cada dia um pedacinho do chocolate, né? Aqueles dos quadradinhos, cada dia comer um pedacinho e lembrar da vovó. Então, é mandar um pedacinho seu para quem você ama. É o que podemos fazer nesse momento e é bem É. gostoso. Eu, quando criança, trocava muito carta, que eu mudei muito de cidade, de casa também. Eu trocava muita carta com as minhas amigas e era muito gostoso. Com minha avó também, era bem gostoso. Eu super recomendo. Vai E cheio de aí afeto. volta, vai cheio de afeto. É. Ótimo. Você quer voltar agora, Camila, para a pergunta de distração das crianças? Eu vou voltar já para a pergunta, mas eu lembrei de uma coisa. Para também diminuir essa ansiedade, esse desconforto em relação à pandemia, né? Que a gente fica muito sozinho em casa, não é nada agradável. Não, não é. Também a gente ativar a nossa rede socioafetiva, né? Então a gente não pode ir encontrar essas pessoas, mas a gente pode marcar de conversar com essas pessoas no telefone. Então não é porque a gente está em casa que a gente, principalmente os mais velhos, que não são tão ligados em tecnologia, né? Que sentem saudade, mas não têm o hábito de chamar um vídeo. Mas é importante ter esse hábito de ativar a rede socioafetiva. Eu estava sempre envolvida com amigos, eu estava sempre em happy hour, tudo bem. Então, eu estava sempre, todo domingo eu almoçava na minha mãe, então todo domingo você vai ligar para sua mãe, você, seus filhos, vai ligar para sua mãe, sabe? Então, ativar essas pessoas com quem você tem laço, ativar esses laços através do vídeo é legal também, ajuda a Tá, baixar um pouco ótimo. essa solidão, essa angústia. E hoje o WhatsApp, ele te dá a disponibilidade de você colocar várias pessoas ali na chamada junto com você. Ai, que Então dá para máximo. chamar os irmãos também, né, tio, dá para você incluir e fazer uma festinha via WhatsApp. Isso aí. Quantos parabéns estão sendo cantados, né? Assim, Sim, muito legal. Mas vamos voltar para a pergunta. Qual que era a pergunta da... Me foi a esqueci de falar. Ângela. Ângela. A Ângela, ela perguntou, olha, como posso distrair meu filho? Não tenho mais o que fazer para arranjar novas brincadeiras. É, nosso repertório, ele Sim, foi bem ampliado. Mas eu garanto que se você conversar com outra mãe, sempre vai vir uma ideia nova, né? Então, assim, ativar a nossa rede de mães também ajuda bastante. Conversar com as mães da escola, que elas sempre vêm com uma sugestão ou outra. ou com grupo Mas além da... Amadas, né? Lá no Grupo Amados a gente conversa bastante sobre isso também.
Mas eu sugiro que os pais brinquem mesmo com os filhos, que eles relembrem das brincadeiras que eles faziam quando criança. Tá. Que esqueça um pouco dos eletrônicos e apresente para os seus filhos as brincadeiras que você fazia. Então, a bandeirinha, queimada, pega-pega, amarelinha, elástico, aquela da Maria, não lembro, que jogava as pedrinhas para cima. Alguma coisa Sim. de Maria, que chamava aquelas pedrinhas. Então, eu sugiro que os pais resgatem essas brincadeiras que as nossas crianças não conhecem. Assim, algumas até conhecem uma ou outra. Resgatem as músicas dos seus tempos e cantem com seus filhos. Eles vão adorar saber como foi a infância dos pais deles, né? Sim. Então, e vai vir com tanta vida, né? Quando esses pais lembrarem o que aconteceu na infância deles, eles vão brincar como criança. Eu sugiro resgatar as brincadeiras do passado. Esquecer um pouco do eletrônico, porque o eletrônico, ele, de uma certa forma, acelera muito o funcionamento psíquico da criança, e aí é como se aumentasse o nível de estresse. Ai, mas a criança fica quietinha assistindo. Não, mas o cérebro dela fica mais agitado. Então, ele aumenta um pouco o estresse. Então, se você quer acalmar a sua criança, vai para brincadeiras sem eletrônicos, que é o ideal. À tarde, antes de começar a rotina do sono, o ideal é não ter tantos eletrônicos, mas brincadeiras que vão fechando. Ah, e músicas, né? Nessa amarelinha, stop, chicotinho queimado, telefone sem fio. Bem lembrada, né, Lu? Ótimo. Bem lembrado, isso aí. Então tem tanto repertório de brincadeira que as crianças não conhecem agora, que é só ativar lá o nosso baú da memória que vai vir coisa. Perdi o que eu estava falando das brincadeiras. Olha, Das ela colocou canções. mais, sim, as canções. Vamos de gato, pular elástico, cinco Matias e pula Nossa, corda. pular Isso aí. elástico. Elástico, Ótimo. fantástico. É tudo de bom. Fantástico. E a gente ainda faz exercício com os filhos, se a gente for pular elástico, hein? Cinco Sim, pular Marias. cordas, né? Pular corda também, a gente faz exercício. E sobre as canções são bem bacanas. As crianças gostam de ouvir as músicas da nossa boca e não do som, do aparelho de som. Se você parar para cantar uma música para o seu filho, você vai ver que ele vai... Nossa, porque nós somos como se fossem ídolos dos nossos filhos, né? Nós somos as Sim. pessoas que sabem tudo, né? Os maravilhosos, a minha deusa, né? A criança olha para a mãe assim, muitas Os vezes como minha heróis, né? deusa. Os heróis, E aí, se você cantar, eles vão aprender a cantar as suas músicas também. E a música, ela ajuda muito na rotina, eu esqueci de falar isso. Então, por exemplo, para acordar, uma musiquinha de bom dia, musiquinha para comer, musiquinha para a hora do sono, porque essas músicas, elas vão dando contorno para a situação que vai acontecer também. Então, ela Tá. é uma forte aliada na rotina dos pais, a música. Eu tenho conheço bastante música de criança. Quem quiser é só me procurar depois lá no Amadas, que eu vou passando aos pouquinhos. Ai, que bom, Que Camila, mais? ótimo. Tem mais uma coisa da pergunta da Ângela. Incluir os filhos na rotina doméstica. Né? Não dá para brincar com Tá. meus filhos o dia inteiro. Sim, eu entendo, não dá mesmo. Eu vivencio isso também. Mas você pode chamar o seu filho para fazer com você, né? Então, você está lavando uma louça, chama a criança para secar a louça com você. Você está Sim. escolhendo feijão, chama a criança para te ajudar a pegar uma coisa, escolher esse feijão ou pegar o saquinho do feijão. Ela vai se sentir importante, participativa, e as crianças nos surpreendem. Agora, na Páscoa, eu fui pintar os ovos com a minha filha, e aí eu vi que a gente tinha que fazer um buraquinho em cima, um buraquinho embaixo, soprar o ovo para sair o conteúdo e o ovo ficar vazio. E aí eu fiz isso, morrendo de nojo, de pôr a boca no ovo e tal. Aí minha filha, mamãe, eu faço. Eu falei, mas não vai dar certo, você vai quebrar o ovo. E ela quebrou 5 ovos direitinho. Abriu, fez buraquinho em cima, embaixo e soprou todos.
ficou extremamente orgulhosa. E depois a gente pintou os ovos e ela quis brincar com o ovinho dela, larararará. E eu falava, você vai quebrar, você vai quebrar. Ela não quebrou. Eu quebrei o meu marido quebrou o dele. Ela não quebrou o dela. Tá Então a vendo? criança, pois é. Então a criança, ela nos surpreende nessas atividades, né? Sim, Ensina a tomar banho sozinha, vai. Então, coloca ela para escolher a roupinha dela, coloca ela para se secar. Pode ir colocando a criança para ajudar na atividade doméstica. Ela vai vir com o baldezinho, isso aconteceu comigo. Ela pegou o baldezinho, o rodinho e veio me ajudar. Então, coloca a criança para participar, mas não tem expectativa de que a criança vai te aliviar, né? A criança não vai lavar uma louça inteira, ela vai lavar 5 copos, enfim, e vai parar, né? Mas é uma forma dela estar ali junto com você enquanto você está fazendo um almoço, ela está ali do seu lado. Então, isso é bacana também e a criança se sente dona desse lar também. Você depois não precisa ficar ensinando seu filho, vai recolher essa roupa, você já tá grande, vai. Não, então é desde pequenininho que a gente já vai colocando as crianças nas atividades domésticas junto com a gente. ai, muito bom, Camila. Aqui em casa, meu pequeno, esses dias eu fiz a faxina no sábado e ele colocou todos os tapetes no lugar. E eu fiquei super orgulhosa também, porque ele sabia qual que era o tapete da sala, qual que era o tapete da cozinha, arrumou tudo bonitinho, deixou tudo organizado, pegou um paninho, foi passando onde precisava também, e aí a gente fica super orgulhosa e incentiva também para isso acontecer mais vezes, né? Uhum, isso É aí. só um Ai, que legal. tapetinho que coloca no lugar, mas já é uma ajuda, uma atitude, né? Isso é excelente. E ele com certeza ficou super orgulhoso de ter Sim. ajudado a mãe dele, né? E a gente também não pode esquecer de dar o reforço positivo, né, Camila? Então, sempre que a criança fizer esse tipo de atividade, a gente, como mãe, dar o parabéns e dar todo o do reforço positivo também. Sem dúvida, sem Marcos dúvida. Todos Vinícius está nós falando gostamos. que lindo, Luquinha. O Marcos Vinícius ajuda muito. Ele é um adolescente que ajuda muito a mãe dele. Que lindo, Marcos. É, Parabéns, hein? Muito bom. ajuda bastante. Ele e a irmã dele, Camila, ajudam muito a mãe dele. Ah, Camila, podemos ir para mais uma pergunta? vamos lá. É da Marilídia. Marilídia, ela perguntou: como posso fazer para reduzir a tensão de vivermos em isolamento? Essa pergunta, ela é ótima e serve para todo mundo, né? Todo mundo está passando hoje por essa tensão de estar nesse isolamento, né? Sim, sim. Isso é um pouco do que a gente já falou, do autocuidado, de ativar a rede socioafetiva, de no meio dessa rotina que a família vai desenhar, que tenha também um momento de descontração, né? O momento da mãe, o momento de cada um dessa família, sabe? Ah, então as crianças dormiram, agora é o meu momento, agora eu vou fazer o que eu quiser, vou tomar meu vinho. Então, assim, ter o seu momento, assistir a sua série, e ter rotina de final de semana também. Então, assim, por exemplo, de Sim, segunda a sexta eu trabalho. De sábado e domingo eu não trabalho. De sábado eu lavo roupa. Mas de domingo eu não lavo roupa. Então, ter o descanso, esse descanso que a gente tem na vida de trabalho, né, de quem trabalha, é bacana a gente ter esse descanso também na nossa casa. sim. É Tá? importante, né? Então, talvez no domingo eu falar, hoje é o dia de assistir filme no Netflix. Né? A gente não tem que É, trabalhar, não tem que estender roupa, não tem que lavar uma louça, limpar a casa, porque a gente acaba tendo tudo isso. Aqui em casa eu trabalho durante a semana inteira e no sábado é o dia de fazer a faxina. Então a gente tem que ter o domingo livre para poder ficar também ali, saber o que a criança quer de você, o que você, o seu marido, tem cachorro também, então tem toda uma rotina e uma atividade grande pra gente, né? então que o domingo ou que o sábado, enfim, seja o dia dessa família se curtir, não que seja um dia de trabalho, enfim, de obrigações, mas que seja um dia de descontração. O dia da pizza, sabe? O dia da comida diferente,
O dia de ir ali Sim, no cantinho e botar o biquíni para tomar o sol, agora não dá mais nem para montar a bacia para a criança tomar, né? Que já tá frio. Mas é o dia de tomar o solzinho, então que a gente não perca a beleza da vida por estar dentro de casa, que a gente é, consiga fazer com que a pandemia seja um momento de conhecimento da nossa família, um momento onde a gente vai se conhecer melhor, onde a gente vai trocar mais afeto com quem a gente mora, né? Então, que não seja só um fardo, mas que a gente consiga curtir estar dentro da nossa casa. Fazer do limão a limonada mesmo. Que a gente tenha boas é. recordações. Né? Que, eu fiz um bolo, aprendi. Eu tô aprendendo a fazer crochê. Minha mãe é crocheteira, minha avó, minhas tias, toda a minha família faz crochê. A minha avó paterna também fazia crochê. Então, assim, e eu até hoje não sei fazer crochê, né? Então eu aprendi a fazer crochê. Meu marido aprendeu a fazer bolo. Então, são coisas muito bacanas que a gente pode que a gente vai ter muito orgulho de falar, putz, na pandemia eu não fazia, não, mas na pandemia eu aprendi a fazer. Sei lá, eu tinha tem muitos casais também que não se conheciam, estão se conhecendo agora na pandemia, Sim. né? Muitos pais que terceirizavam os filhos, né? Que não cuidavam dos filhos, logicamente, que precisa trabalhar, né? Mas assim, que a gente não tinha que lidar, encarar os nossos filhos por tanto tempo, e agora a gente está lá, né? Conhecendo E nossos tem que filhos, cuidar aprendendo a ser pai também e mãe. de toda a refeição, né? Uhum. Né? Da Quem não refeição sabia que... saudável. E quem não sabia que o filho comia tanto? Eu vivenciei isso na É, pandemia. Gente, eu não sabia que minha filha comia tanto, né? Acabou de tomar café, já que, porque na escola tem a rotina, né? Eles comem praticamente sim. de hora em hora. E eu não sabia que minha filha comia tanto desse jeito, né? Então, acho que muitos pais se surpreenderam também com, com o que veio, né? Da criança e do marido, enfim. Acho que é A internet da Camila deu uma. Tá dando uma. Não sei se caiu, se tá pensando, esperamos. Voltou. Camila, tinha voltou, dado uma parada, voltou. Agora, voltou. o seu rosto ele tá um pouquinho embaçado, você tá me ouvindo bem? Bem, Tá as pessoas bom. estão nos ouvindo? Conte pra Acho gente, que vocês estão me ouvindo? as pessoas que estão em casa estão nos ouvindo. Acho que a internet. No, Camila, eu acho que é a sua internet. Agora ela tá pensando, tá voltando. Mas o seu rosto ele tá um pouco embaçado. A Nayara colocou um ok, eu acho que ela tá nos ouvindo. Damaris também. Nath também. Eu acho que vocês estão me ouvindo, mas a Camila não, né? Porque eu não estou. Nilza também. Eu não estou vendo. Acho que a Camila saiu e talvez ela entre de novo, porque a gente tem mais. Deixa eu olhar aqui no relógio. Nós temos mais 15 minutinhos de live. Bruna, só a Camila mesmo que não estava aparecendo, né? Talvez ela entre novamente. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui. Deixa eu digitar aqui o nome dela. E a gente vai tentar colocar a Camila de novo aqui na nossa conexão, porque nós temos 15 minutinhos e temos mais uma pergunta. Oi, Camila. Melhorou agora. Voltei. Agora estamos te vendo. Ai, que bom. A Camila disse que era só você que não estava aparecendo. Olha, a Bruna. Mas vamos lá. Camila, ela tá Hum, embaçada ainda, Maria? Acho que não, né? Acho que tá ok agora. Camila, a gente tem mais 15 minutinhos. Podemos fazer uma última pergunta da Ana Paula? sim. Então, tá bom. A Ana Paula, ela fez uma pergunta, ela perguntou, quais dicas você dá para reduzir o nosso estresse?
Tô lembrando do que eu já falei para eu não repetir. Bom, Tá, mas a atividade física é importante, sim, a rotina reduz o estresse, encontrar beleza nisso tudo reduz o estresse, não ver tanta notícia, nossa. escolha uma fonte confiável somente e Isso é veja uma ótimo vez por você ter dia. falado. Sim. Né? Ontem, Camila, eu estava conversando com uma amiga, e ela falou: Olha, eu tô ficando quase doida porque ela mora sozinha. E ela falou: Eu tô ficando quase doida porque chega à noite eu trabalho o dia inteiro, ela mora sozinha. Então ela falou que fica ouvindo todos os noticiários e tudo que está acontecendo. Eu falei: Para com isso, você vai realmente ficar doida, Vai. né? Porque aquilo vai entrando na nossa cabeça e vai para o nosso inconsciente, consciente também nem é, mas o Uhum. inconsciente, o consciente, e na hora de dormir isso acaba atrapalhando também, ainda mais à noite, que é a hora da gente poder respirar e poder ficar um pouco mais tranquila. Então, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque é muito importante, né? As pessoas olharem uma vez por dia e algo confiável, não ficar assistindo todos com notícias que também às vezes são fakes. Isso. E tem também a questão de produção de lixo mental. Então, assim, a gente precisa saber até certo ponto das coisas. Eu saber que lá num determinado lugar está um número altíssimo de mortos, sendo que eu estou aqui, eu estou fazendo a minha parte, e que eu não tenho como ajudar essa população que está lá nessa região, até porque eles não estão fazendo isolamento, eles, assim, não há, isso só vai me gerar um estresse desnecessário. Então, esse estresse Tá, desnecessário a gente chama de lixo mental. Né? Então a tá, gente tem que ver o que realmente é necessário ver. Eu saber que o fulano de tal são histórias muito duras assim devemos respeito a todos os falecidos, obviamente. Mas eu saber que o fulano de tal ficou 25 horas esperando um leito lá em tal lugar e que não teve, eu preciso pensar, essa informação, eu vou conseguir fazer alguma coisa por ela? Eu vou mandar um e-mail para o deputado lá da região, o governador, eu vou mandar eu vou comprar um respirador, mandar para lá, eu vou fazer alguma coisa, vou ligar para essa família, vou acolher, vou fazer alguma coisa? Não. não, Então, talvez eu não precise ver isso. Né? Então, a gente precisa muito bem avaliar muito bem o que a gente vai pôr para dentro da gente. Porque sim. isso tudo vem pela pele, pelos olhos, pelos ouvidos, né? E fica lá, reverberando, reverberando. Aí na hora que você precisa dormir, você não consegue. Ah, não sei por que perdi o sono essa noite. Tanta informação ruim e que a gente não consegue saber o que está acontecendo dentro da gente, mas que a gente fica lá à noite com insônia. Então a gente tem que barrar o que entra na gente. E escolher que informação vai entrar é a nossa função. Então, assim, eu É. quero saber dessa informação, eu não quero saber dessa informação. Ah, eu posso até querer, mas eu preciso, eu vou fazer alguma coisa com ela? Não. Então, deixa isso pra lá, porque senão você adoece sempre sem estar na sua vez de adoecer, sabe? O É. Covid não está aqui, a gente já está adoecendo antes dele chegar. Então, E cuidar da aí nossa você também saúde fica mental é um pouco importante. neurótico, né? Neurótico com tudo. Então, neurótico com lavando as mãos o dia inteiro, sem ter a real necessidade, ou neurótico com álcool em gel o dia inteiro, sem ter a real necessidade ali naquele momento que você está vivenciando. Uhum. Sim, a gente fica persecutório, Fica. né? Até dentro de casa, em isolamento, a gente fica persecutório. No começo do isolamento, a minha mãe falou: vem pra cá. Eu falei: não, mãe, eu tô isolada, tá tudo certo aqui na minha casa. Ela falou: não, mas se o vizinho de cima espirrar, cai aí no seu quintal, que não sei o que que tem. Eu falei: calma, você tá assistindo muita televisão. Né? Então a gente Não é assim. fica, a É, gente fica persecutório. Por isso é importante cuidar, além de escolher que informação a gente vai assistir, até que ponto da informação eu tenho que assistir, cuidar da nossa saúde mental mesmo, né? Então, acionar quem já faz terapia, resgatar seu psicólogo, quem nunca fez, é uma excelente oportunidade para começar a fazer uma psicoterapia.
A psicoterapia, ela ajuda a elaborar tudo isso. Depois da pandemia, 50% das pessoas vão ter alguma questão relacionada, alguma consequência relacionada à pandemia. É 50% mesmo. Eu já li isso ontem. Eu li isso ontem. Eu li no curso da Fiocruz. E se a gente faz um tratamento preventivo, a gente não entra nesse percentual dos 50%. Se a gente trata o estresse enquanto a gente está vivenciando ele, depois a gente não tem o estresse pós-traumático. A gente evita, é uma prevenção. Então, a psicoterapia, a arte-terapia, enfim, cada um acha, né, o seu caminho, mas Sim. Ela é preventiva para futuros problemas psíquicos, ansiedade, depressão, pânico. Muitas dessas doenças vão acontecer ou já estão acontecendo. Então, que as pessoas procurem ajuda de um profissional especializado, o psicólogo. Primeiramente, um psicólogo, para a gente fazer um tratamento sem medicação. E aí, se a gente vê que não teve uma evolução, aí a gente vai para medicação. Tá, que daí seria com outro profissional, um psiquiatra, né? Não vão, pelo amor de Deus, em um outro médico, sei lá, a mulher vai no ginecologista e pega uma medicação do ginecologista, porque a gente ouve muito isso, né, Camila? Muito comum. Outros médicos receitando remédio que na verdade é para o psiquiatra, que é o médico especialista, fazer essa receita e esse tratamento e esse acompanhamento. Os psicólogos estão fazendo os atendimentos online, né, Camila? Você está fazendo, outras pessoas que eu conheço também. E para as pessoas que não têm condições de ter de fazer um tratamento, tem vários lugares que estão fazendo esse tratamento gratuito, online, durante esse período de pandemia, né, Camila? Tem muitos profissionais aí da saúde se ajudando para as pessoas que não têm condições também. Sim, inclusive a ONG que eu participo, a Habitare, que é uma ONG que nós atendemos gestantes e puérperas, bebês, crianças de até 3 anos, famílias que têm gestantes e crianças de até 3 anos, nós estamos atendendo com contribuição espontânea essas famílias em vulnerabilidade social. Tá, então, ótimo. Fica em São Paulo, né? Fica em São Paulo, mas o atendimento é online, feito por várias psicólogas que já participam da ONG e, enfim, pode dar um apoio também para essas famílias. Quem quiser, quem tiver interesse, me manda uma mensagem no Instagram, ou, enfim, vou passar o contato no final, que eu direciono para o atendimento. Pelo menos para as mães, eu tenho para onde já direcionar. Para as mães de bebês até 3 anos. Ótimo. E quem precisar também de dicas de locais que tem esse tratamento gratuito, eu tenho também esses locais. Então, podem me pedir também, se quiserem mandar mensagem, podem me pedir, porque eu também disponibilizo isso. A gente fez uma live, tem uns 15 dias mais ou menos, Camila, com o Ricardo, que é um psicólogo, e ele tem contribuído bastante, me passando esses locais também. Então, a gente pode disponibilizar isso de forma gratuita. Camila, a gente está chegando ao final. Normalmente, o Instagram ele tem o período aí de 1 hora para a gente, né? Eu quero te agradecer. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, normalmente, esse vídeo, se Deus quiser, eu vou conseguir salvar. A última eu consegui salvar, com o Ricardo eu não conseguir, mas se eu conseguir eu coloco no canal do YouTube. Eu espero que eu consiga, porque como as pessoas estão utilizando muito essa questão de internet, de Instagram, o volume é muito alto, teve vezes que eu não consegui, mas eu espero que eu consiga. E aí eu coloco no meu canal do YouTube, eu tenho um canal, então para as pessoas
que queiram, né, se inscrever, se vocês colocarem no YouTube Carreira e Sucesso, Neiva, vocês vão já logo localizar o meu canal. Então, eu coloco vídeos toda semana sobre carreira, sobre currículo, sobre entrevista, sobre tudo que a gente também está vivendo agora. Semana que vem eu tenho uma live. Também a gente vai falar sobre um plano B, que é um plano sobre dar aulas também. Então, quem quiser, né, olhar, dar aulas também. As pessoas estão falando parabéns, obrigada. E Camila, eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo como que faz para te encontrar, como que eu acho a Camila, né? Eu acho fácil porque eu te conheço já há muito tempo. Mas se eu quiser falar com a Camila, alguma dica, ou se eu quiser ter a Camila como minha psicóloga, como que eu faço para te achar? Vamos lá, o meu Instagram é psicóloga Camila Leal. Tá. Meu site é psicologacamilaleal.negócio.site. Tá. Tô ouvindo um chava. .negócio.site. E o meu e-mail é camilaoleal@yahoo.com.br. Então, Tá. quem quiser conversar, enfim, pode me achar em qualquer um desses 3 contatos. Posso falar de um curso que eu vou fazer amanhã? Pode, lógico, Posso? deve. Tá, eu e a Bárbara, que é uma enfermeira que a gente trabalhou junto lá na Casa Ângela, amanhã a gente vai fazer uma roda. A gente fez um curso de desmame gradual. E o primeiro módulo é Organizando as Mamadas Diárias, que vai ser amanhã, às 6 horas. Não recordo o horário, mas vai ser amanhã. Tá. E aí tem também no meu Instagram os outros módulos, o outro é desmame noturno e o outro é o desmame total. Quem quiser participar é com contribuição voluntária também. Começa amanhã. Tá. Ótimo. E aí, isso que eu ia te perguntar, horário, amanhã, sexta-feira, às 5 horas da tarde. Isso. Tá Isso bom. mesmo. E mais informações as pessoas conseguem ir no seu Instagram. Sim, no meu Instagram. Tá bom. A Aline deu parabéns para nós duas, falou que foi muito bom. Obrigada, Aline, de ter participado. A gente que agradece. Gente. Tenham paciência, é um período difícil para todos nós. Sim. Tenham autocompaixão, não se cobrem tanto, não cobrem tanto dos seus filhos. Depois que isso tudo passar, nós vamos retomar a nossa vida com muito mais valor e com muito mais qualidade na nossa vida também. Hoje a gente percebeu que a gente não precisa de tanta roupa, hoje a gente percebeu que a gente não precisa jantar tanto fora, que a gente não precisa de tanto consumismo. Então a gente vai sair dela muito melhor do que a gente entrou. Então, calma, isso vai passar. E a gente vai voltar mais leve, né, Camila? Uhum. Sim. Eu acho que a gente volta mais leve. Sim. Muito mais maduro. Sim. Nossa, a gente está ganhando um monte de muito bom. Obrigada, pessoal. Ai, muito obrigada mesmo de estarem aqui com a gente também. Eu tenho que super agradecer vocês por ter participado. Ô, Camila, você ganhou um te amo. Ai, dona Uda, eu também amo a senhora. A senhora é demais. Um te amo ao vivo é muito bom isso. Que bom. Então, vai ficar no meu canal, se Deus quiser a gente vai conseguir colocar lá, para as pessoas que não puderam também participar, se vocês quiserem compartilhar com as pessoas, eu acho que assim, muita gratidão e meu muito obrigada. Ai, muito obrigada também pelo convite, sempre é um prazer trabalhar com você. Já gravamos, né? Tem vídeos meus lá no canal da Neiva também, tem duas entrevistas lá, e é muito bom trocar com ótimas. Você. Cá, obrigada, pessoal, obrigada. E a gente vai finalizar, senão o Instagram corta a gente. Obrigada pela confiança, gente. Obrigada. E deixem lá no meu Instagram novos pedidos de live, os assuntos que vocês querem que a gente fale, que a gente fala mais. Isso, sugestões são sempre bem-vindas. É isso, sugestões. Um beijo, tchau, pessoal. Beijo, obrigada, gente.